Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu estou num ambiente um pouco diferente. Eu estou na casa da minha sogra e ela tem um terraço aqui muito legal para estudar, para ler. Inclusive eu costumo tocar trombone quando eu chego aqui, é uma cidade do interior do Espírito Santo. E aí eu saí, eu não trouxe trombone nesse período, que é um período curto, né? Para ela é férias, para mim não. Então eu cheguei para uma loja com um lojista aqui e a menina perguntou: Uai, você tá aí? Eu ainda não ouvi o trombone? Pois é, dessa vez eu não trouxe. Então todo mundo aqui na região fica sabendo quando eu tô aí, só pelo som do trombone. Bem, vamos lá. Eu estou conversando com vocês sobre a audição crítica, né? O que a gente pode aprender e como a gente que é músico deve ouvir as coisas. Falei sobre a audição crítica voltada para o repertório do trombone, repertório clássico. Porém, existe também o repertório da música popular, né? Da improvisação, do jazz. E uma coisa que a gente aprende logo de cara, uma coisa que a gente, aliás, apreende quando a gente faz uma audição crítica, é internalizar um tipo de som. Geralmente esse som se torna uma referência para a gente tocar. Eu já tive um aluno que ele tinha um som muito parecido com o Didi Johnson. Eu perguntei, mas como é que é isso? Você tem um som parecido com o Didi Johnson? Ah, eu ouço ele direto, eu tenho todos os CDs, na época que se usava CD. Então, você acaba internalizando aquele som. Isso traz uma referência para você. E eu estava conversando esses dias com um aluno sobre o som do trombone baixo e o som do trombone tenor. E ele tem um trombone baixo e ele estava querendo tocar e ele estava com a referência interna do som do tenor. E aí ele, pois, mas professor, não soa, não ressoa como eu gostaria, né, como eu estou pensando. Eu falei, porque você está usando o trombone baixo para fazer e está com uma referência interna do trombone tenor. Você está tentando fazer algo com o trombone baixo que deveria ser trocado de instrumento, né? E eu achei essa obra aqui, o And Now the News, do Dave Slonaker. Me parece que ele é americano, não estudei a fundo a origem dele. Eu recomendo muito, né, que sigam o canal, né, se inscrevam. Eu sou inscrito do canal e eu também cliquei no sininho. Sempre que ele posta coisas novas eu recebo logo. E essa obra, ela tem 3 solos de trombone distintos, são diferentes um do outro. Um solo de trombone com surdina, o que dá um timbre característico. Depois o trombone sem surdina e tem o solo do trombone baixo. Vamos ouvir, eu vou ficar fazendo paradas para a gente realizar os comentários. Bem, deixa eu fazer um comentário aqui. Vocês repararam que quem deu o início da Big Band foi o baterista. Então, Big Bands, orquestras de jazz, grupos pequenos, necessariamente não precisam ter um regente. É claro que se for um grupo que ainda não tenha um entrosamento muito grande entre si, provavelmente será necessário um regente. Aí nós tivemos a exposição do tema, o primeiro chorus, depois ele volta com uma variação, com a entrada dos saxofones. É o chorus 1 com variação.
Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Eu esqueci o nome dos trombonistas. E isso é muito importante. Os trombones são o Alex Ailes, Charles Morilla, Ido Meshulam e Bill Reichenbach. Ido Meshulam, se eu não me engano. Bem, vamos lá. Eu já tinha visto realmente o nome desses caras, mas agora não estou sabendo quem é quem. Mas vamos seguir. Caramba, que lenha, hein? Bem, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse foi um solo. Isso é uma textura coral. Você tem ali cada um dos trombonistas fazendo uma voz. Geralmente, quando a gente fala em textura coral, a gente associa logo com os corais de bar. Um negócio mais tranquilo, mais comportado. Mas a textura em si ela pode ser aplicada para notas rápidas, passagens rápidas. Tem gente que também chama esse momento de especial. O especial é o que? Um solo em naipe. Ouvimos aí o primeiro solo de trombone com surdina, o que deu um timbre, né? Legal pra caramba. A minha filha, quando pequena, ouvia esses solos de trompete com surdina e dizia: olha, é um mosquitinho. Bem, eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês que participam, né, ativamente desse canal. Comentem, né, escrevam aí nos comentários o nome dos trombonistas que fizeram solos.
Ele já está aqui, na verdade, né? Esse foi o segundo solo do Ido Meshulam. O primeiro foi do Charles Morillas. Queria fazer outro comentário. Reparem que Big Band, orquestra de jazz, se usa normalmente um trombone calibre fino, geralmente até sem rotor, que é um instrumento mais leve. Então você tem aí os 3 trombones calibre fino e calibre largo apenas o trombone baixo. Outra coisa interessante que a gente repara é que esse trombone do Meshulam, ele é um trombone sem banho. Vamos voltar aqui o pedaço. É um instrumento sem banho, né? Apenas no latão. E nem está polido esse latão. É um latão. Porque o polimento, quando você pole um instrumento de metal, ele fica. É como se. O que acontece? As moléculas do metal, elas são apontadas para cima, como se fossem árvores. Quando você pole, você abaixa essas moléculas e aí dá brilho. Mas com o tempo elas vão voltando para o lugar. Tem um jeito de resolver isso, é colocar uma camada de verniz em cima. O verniz congela, segura as moléculas na posição do brilho. É por isso que os instrumentos têm brilho. É a camada de verniz. E outra coisa interessante é que na música popular o pessoal não está nem aí para a aparência do instrumento, geralmente, tá? Então você tem muitos trombonistas, saxofonistas, trompetistas, você olha o instrumento, o cara está todo desplacado, né? Mas ele não está nem aí, ele quer saber do som, qual é o resultado sonoro que esse instrumento produz. E tem também uma linha de pessoas, de técnicos, que dizem que quando você tem um instrumento sem banho, o metal vibra um pouco mais, ele tem uma ressonância melhor. Às vezes o baterista faz uma pegada, né, um ritmo afro no meio da música. O baixo está quase que o tempo todo fazendo um walk bass, né? Que parece o quê? Um cara caminhando no grave. Solo do grupo todo, porém numa textura coral, cada um tocando uma voz. Agora sim o solo do trombone baixo do Bill Reichenbach.
Alex Ayos. Bem, agora, infelizmente, é ruim às vezes ter que fazer esses cortes, mas depois vocês ouçam e a audição de vocês sobre essa obra vai ser totalmente diferente. Repare que o Charles Aznavour veio com solo, depois entrou o outro trombonista solando junto, e vai entrar o terceiro e vai entrar o quarto. Ah, tinha regente. Perdão aí. Bem, pessoal, é isso. Vou encerrar esse vídeo. Peço que vocês participem, né? Tecendo comentários aqui embaixo. Vou colocar na descrição do vídeo o link para essa performance. Até a próxima.